Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada. E não é qualquer uma. É a jornada mais incrível de todas. A da própria humanidade. Vamos começar com um exercício de imaginação. Pense um pouco. Como seria arranjar o almoço do dia Sem absolutamente nada do que a gente tem hoje. Sem geladeira, sem supermercado na esquina, sem nem mesmo fazendas. Nada. Parece uma loucura pensar nisso, né? Mas por quase toda a existência da nossa espécie, essa era a regra. A luta diária pela sobrevivência não era uma exceção, era a vida. Então, vamos mergulhar fundo nisso? A gente vai descobrir como nossos antepassados, com muita garra e criatividade, não só conseguiram sobreviver a tudo isso, mas acabaram mudando o mundo para sempre. Nossa primeira parada vai ser no período mais longo da pré-história. Uma verdadeira era de luta constante pela existência. Estamos falando do período paleolítico, a famosa Idade da Pedra Lascada. E ele durou, pasme, 2,5 milhões de anos. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais de 99% de toda a história humana. É um tempo quase impossível de imaginar. E foi ali que as bases de quem somos hoje foram construídas, bem devagarinho. E se tem uma palavra que define a vida nessa época, a palavra é nômade. Não existia casa fixa, cidade, nada disso. A regra era se mover o tempo todo, sempre seguindo os animais, as estações e os recursos que a natureza oferecia. A rotina? Intensa. A vida era em grupos pequenos, dependendo totalmente da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes. As ferramentas eram super simples, feitas do que dava: pedra, osso, madeira. E os abrigos eram temporários, como a entrada de uma caverna para se proteger. Mas aí, no meio dessa luta toda, uma faísca de genialidade, literalmente uma faísca, mudou o rumo da humanidade para sempre. O domínio do fogo. Pensa no impacto disso. De repente, o frio não era mais uma ameaça tão grande. A comida cozida se tornava mais nutritiva, mais segura. Os predadores da noite eram mantidos longe. E a escuridão? A escuridão agora tinha um ponto de luz. Foi uma revolução completa na segurança e na qualidade de vida. Depois de milhões de anos se movendo, a humanidade estava prestes a dar seu maior salto. Um salto que transformaria caçadores em construtores. E tudo começou com uma observação bem simples. Alguém, em algum momento, percebeu que as sementes que caíam no chão podiam gerar novas plantas. Foi aí que a sementinha da agricultura foi plantada. E essa observação, nossa, ela causou a mudança mais radical da história. Pensa no antes e depois. De um lado, a vida nômade, sempre se mudando, à mercê da natureza. Do outro, a vida sedentária, moradias fixas, controle sobre a produção de comida. O ponto crucial é esse. Pela primeiríssima vez, a humanidade não estava só pegando o que a natureza oferecia, estava começando a moldar a natureza à sua vontade. Esse momento transformador tem um nome, e é um nome de peso: Revolução Neolítica. É basicamente a fundação de tudo que veio depois: vilas, cidades, propriedade, civilizações. Com as comunidades se estabelecendo, a inovação deu uma acelerada. A próxima grande fronteira não era mais a pedra, mas o que estava escondido dentro dela. A descoberta dos metais foi um salto tecnológico em etapas. Primeiro veio o cobre, que era mais fácil de moldar, mas também era meio mole. A verdadeira revolução veio com o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho. Ele era muito mais forte e permitiu criar ferramentas e armas que antes eram impensáveis. E depois, o desafio final, o ferro. Dominá-lo era dificílimo, exigia um calor absurdo, mas o resultado foram ferramentas que podiam revolucionar a agricultura e exércitos que podiam construir impérios. Enquanto a tecnologia avançava, os grupos humanos não pararam. Eles continuaram sua jornada, se espalhando pelo planeta todo, e isso inclui uma última grande fronteira. E aí surge uma das grandes perguntas da arqueologia. Afinal de contas, como os seres humanos chegaram a um continente que é separado por oceanos imensos? Como chegaram às Américas? Bom, existem duas teorias principais. A primeira, e talvez a mais conhecida, é a da ponte de gelo no Estreito de Bering. A ideia é que, durante uma era glacial, o nível do mar baixou e abriu uma passagem a pé entre a Ásia e a América. A segunda teoria aposta na navegação costeira. Imagina só pequenos grupos usando barcos simples, seguindo a costa, pulando de ilha em ilha. Um processo que pode ter acontecido em várias ondas de migração. E essa jornada global toda nos traz para casa. Vamos focar agora nos primeiros habitantes do território que hoje a gente chama de Brasil. As evidências mais fortes que temos hoje apontam para uma presença humana por aqui há pelo menos 12 mil anos.
É uma história incrivelmente antiga. E essa história tem um rosto que nos conecta diretamente com esse passado tão distante, o de Luzia. Luzia, encontrada em Minas Gerais, é o fóssil humano mais antigo já descoberto nas Américas, e ela guarda uma história fascinante. Os traços do crânio dela sugerem que os primeiros povos a chegar por aqui podem ter vindo de uma leva de migração diferente da dos ancestrais da maioria dos indígenas atuais. Isso reforça aquela ideia de que as Américas foram povoadas em várias ondas, não uma só. Luzia é uma peça-chave nesse quebra-cabeça gigantesco. Da primeira pedra lascada até o domínio dos metais, cada passo foi uma revolução que nos fez ser quem somos. A jornada dos nossos antepassados foi de pura adaptação e inovação. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Olhando para o nosso mundo hoje, qual será a próxima grande revolução na história da humanidade?